Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos estar juntos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por este dia de vida e por este momento que iremos ter estudando a sua palavra. E também agradecido a cada um de vocês, amigos e irmãos, onde quer que vocês se encontram, vocês que estudam a Bíblia conosco no nosso canal Hora Tranquila, no YouTube, e também os que estudam através das demais redes sociais que recebem por compartilhamentos. Agradecemos a cada um de vocês e também a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde vocês acompanham conosco os estudos. Queremos mandar aqui um alô especial para Marilene Manzi, que é de Uberlândia, em Minas Gerais, Adão Santos, que é de Nazaré, em Tocantins, Revelino Silva e a esposa Luziana, que é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, Socorro Brás e Ronaldo são de São José do Belmonte, em Pernambuco, Rita, Ademir e toda a família de Vila Velha, no Espírito Santo, Irene Mause de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia que estás nos concedendo, estamos agradecidos pela vida, estamos agradecidos porque Tu tens ouvido as nossas orações e tem atendido os pedidos de cada um dos nossos irmãos e amigos que escrevem pedindo orações, e agradecemos também por este momento que agora vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes a todos os irmãos e amigos onde quer que se encontram. Aqueles que nos pedem orações, que estão passando por lutas, dificuldades, problemas, sofrimentos, estejas com eles, abençoa-os e conceda-lhes as vitórias de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo esta semana nós estamos falando a respeito de como Jesus via as Escrituras Sagradas e também como os discípulos viam. Nós vamos falar sobre os discípulos um pouco mais à frente ainda nesta semana, mas hoje nós queremos falar um pouco sobre como Jesus agia com relação à origem e à história da Bíblia. Ontem nós falamos que Jesus, ele falava às pessoas, especialmente após a ressurreição, quando os discípulos estavam tristes porque Jesus havia morrido, havia sido sepultado. E então Jesus apareceu entre aqueles dois discípulos e disse, olha, as Escrituras Sagradas, começando por Moisés, pelos profetas, os Salmos, falavam claramente a respeito da minha vida, como ia ser. E eles não tinham a mente aberta para o entendimento, o que acontece muito conosco hoje. Estudamos ou lemos a Bíblia e não entendemos. Por quê? Porque queremos entender por nós mesmos. A Bíblia, amigos e irmãos, eu volto a repetir, só se entende se nós buscarmos a orientação do Espírito Santo, sermos submissos à vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes Deus está nos mostrando uma verdade em Sua palavra, mas nós queremos que seja feito de acordo como nós queremos e não como está escrito na Bíblia. Nós não queremos cumprir certas partes que nós vemos tão claramente escritas, e aí nós queremos justificar dizendo, não, mas hoje não é mais necessário, hoje isso já não precisa mais ser obedecido, porque isso foi para o Antigo Testamento, foi para o povo judeu. Enfim, as pessoas arranjam muitas desculpas, e isso é muito triste, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, toda ela é inspirada. A única coisa que se cumpriu e que não precisa mais ser praticado hoje é a questão dos sacrifícios de animais que apontavam para Jesus, que haveria de vir e morrer em lugar do pecador. E Jesus veio cumprindo as profecias e morreu. Ele se deu por amor a cada um de nós. E então, esta parte foi cumprida. Nós não precisamos sacrificar animais hoje para a remissão dos nossos pecados. O sacrifício que Jesus fez, ele é único e é eterno. Serve para toda a humanidade, desde Adão até o último que viver antes de Jesus voltar. E então, como é que Jesus se relacionava com a Bíblia e a sua origem? Por exemplo, muitas pessoas hoje já
não creem mais no Gênesis, na criação do mundo em 6 dias. Muitas pessoas dizem que aquilo é apenas um relato, uma história, e que não foi exatamente assim, porque cada dia para eles da criação do mundo durou milhares de anos para ser completado aquele primeiro dia. Irmãos, a Bíblia ela é muito clara. Deus criou o mundo em 6 dias e nós vemos lá em Mateus 19, vou ler para vocês, Mateus 19, nos versos 4 e 5 diz assim, Mateus 19, versos 4 e 5. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então aqui Jesus se referindo à criação. Vocês não leram nas Escrituras, diz ali, desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. Então Jesus cria, porque Jesus é Deus, irmão. Jesus foi Ele que criou. Aqui no mundo, quando Ele viveu 33 anos, Ele estava encarnado, Ele precisou se revestir da humanidade para que a humanidade pudesse entendê-lo. O nascimento de Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, isso é tudo um mistério, nós temos que aceitar pela fé. Jesus, ele é Deus, mas ele se revestiu de humanidade. Ele era 100% homem e 100% Deus. E então, Jesus disse ali, vocês não leram nas Escrituras que na criação foi feito o quê? Homem e mulher. Então nós lemos também em Mateus capítulo 12, e no verso 3, Mateus, capítulo 12, verso 3, vou ler aqui para vocês. Diz assim a Bíblia, Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? O que Davi e os seus companheiros fizeram? Eles comeram os pães da preposição que estavam lá no santuário, e somente o sacerdote é que tinha o direito e a permissão para comer, mas Davi e os seus companheiros estavam com fome, estavam vindo de uma batalha, então está registrado na Bíblia, e Jesus citou, vocês não leram que Davi e os seus homens comeram daqueles pães da preposição? E lemos também em Marcos no capítulo 10, Marcos capítulo 10, e os versos 6 a 8, veja o que Jesus disse. Mas Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Então, mais uma vez aqui, Jesus se referindo à criação. Homem e mulher, os dois se tornam uma só carne. Foi Deus quem criou o homem e a mulher e todas as coisas que existem. Mas lemos também, irmãos, em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versos 25 a 27. Lucas 4, 25 a 27. Nos diz assim a Bíblia. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Então vejam aqui Jesus citando mais fatos que estão registrados na Bíblia, comprovando que a Bíblia é as Escrituras, a palavra de Deus. Ele citou aqui o caso de Elias, que foi alimentado pela viúva de Sarepta. Ela não era da tribo, dos judeus, mas Deus enviou Elias para lá e ela atendeu o profeta Elias. E também Eliseu, quando curou o profeta Naamã, está registrado também na Bíblia e Jesus citou. Então veja, irmãos, não há dúvida
de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então Jesus, ele se relacionava com a Bíblia de acordo com aquilo que estava escrito e cria e pregava essas coisas para as pessoas que estavam ao seu redor. Então nós queremos somente relembrar aqui, Jesus, ele lembrou a criação do mundo, ele falou a respeito do homem e da mulher que foram criados por Deus e que os dois se tornam uma só carne quando se casam. Também Jesus falou a respeito de Abel, que está em Gênesis 4, falou de Davi comendo os pães da proposição, falou de Eliseu, falou de Elias. Então, várias vezes Jesus citou profetas do Antigo Testamento que falavam a respeito dos sofrimentos que eles passaram. Os profetas, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi lançado num poço, enfim, o sofrimento era real e está registrado na Bíblia, e Jesus falava isso para os seus ouvintes para mostrar que a Bíblia, ela precisa ser acreditada, nós precisamos crer no que está escrito ali. Jesus também falou a respeito do dilúvio. Jesus disse assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até que veio o dilúvio e os levou a todos. E hoje, o século XXI que nós estamos vivendo, é muito parecido com os dias de Noé. As pessoas não estão buscando a Deus e reconhecendo que Deus é quem nos concede todas essas coisas. Então, comem, bebem, casam, dão-se em casamento, sem buscar reconhecer que isso tudo vem de Deus, como viviam os antediluvianos. E quando Jesus voltar, muitos serão pegos de surpresa e também serão destruídos, porque Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, nós temos aqui todos os indícios registrados pelas palavras de Jesus de que a Bíblia é a palavra de Deus. Amanhã nós vamos novamente estar juntos para dar continuidade a esse estudo, mas não nos esqueçamos, se tivermos falta de sabedoria, peçamos a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.